Graça e paz, eu queria trazer mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Eu queria ler um texto, Lucas capítulo 15, fala do filho pródigo, né? Lucas 15, do verso 11 em diante. Diz assim, Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Olha só, de volta para a casa do pai, ou de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter se movido ou saído. Então, o filho perdido aqui, ele é alguém que percebe que tem uma herança, né? Que tem recursos, que o pai tem recursos para ele, ele decide pedir ao pai dele: Pai, me dá a parte da minha herança, né? E quando o pai divide e entrega para ele, ele vai sair para gastar a sua parte da herança. Então, olha só, tudo que ele tinha, que podia parecer para ele a segurança e que ele poderia usufruir de vários prazeres pelo mundo, ele não percebeu que um dia isso acabaria. Mas tudo que ele levou e gastou tudo, né, vivendo irresponsavelmente, sem pensar no amanhã e também sem pensar que ele tinha saído da casa do pai dele, que cuidava dele, que tinha tudo o que ele precisava. Então, ao sair e gastar tudo, ele vai ficar com fome e entender que enquanto ele está sem comida, desejando pelo menos comer, né? Ele vai entender que na casa do pai dele, olha onde é que ele está falando, olha o lugar que ele vai lembrar, a casa do pai dele. Até os funcionários, os empregados comiam bem, até os funcionários tinham comida, né? Que esse era o básico que ele estava precisando no momento. Mas ele vai entender que ele, longe do pai, longe da casa do pai, ele já tinha desperdiçado tudo que o pai tinha como herança dado a ele. Ele vai cair em si, acordar. Deixa eu parar um pouquinho aqui para poder chamar a sua atenção. Nós precisamos entender que o pai, às vezes, está na casa do pai. Ele é um pai que cuida, tem comida, tem bebida, mas também tem orientação. E às vezes a gente não quer ficar na casa do pai da gente por isso. Porque nós queremos um pai que vai sempre satisfazer as nossas vontades, os nossos prazeres, aquilo que nós estamos ansiosos para fazer. E na verdade é que na casa do pai tem comida, bebida, cuidado, mas também na casa do pai tem uma palavra de ordem para a nossa vida. Tem uma orientação, né? Que pai há que não vai corrigir o seu filho, ou melhor, que pai há que não vai orientar o seu filho no caminho que ele deve seguir
para o bem do pai? Não, para o bem do filho. O cuidado do pai é com o filho, porque o pai já é experimentado, ele já sabe o bem e o mal, muitas coisas que podem arrebentar a vida do filho. Então ele vai trazer a orientação. Mas olha só, quando o filho, por sua própria vontade, decide sair de casa, o pai vai deixar ele ir e experimentar aquilo que o pai não desejava para ele. Mas o filho decidiu sair. Então olha só, no versículo 17 vai dizer assim, ó, caindo em si. O filho vai dizer, ó, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui eu estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho de volta para o meu pai. Deixa eu dizer para você que está ouvindo essa palavra nesse momento. Deus tem um propósito. Ama a nossa vida, tem o cuidado para a nossa vida. Mas se porventura, em algum momento dessa vida, as nossas escolhas nos levarem para distante desse Pai, Ele vai deixar a gente caminhar até que a gente compreenda que na casa do Pai é melhor. Que estar com o Pai, embora esse Pai tenha orientações para a nossa vida, não vai deixar a gente viver de qualquer modo. Por que não vai deixar? Porque Ele sabe que toda escolha que a gente faz, toda vida que nós escolhemos algo para fazer, um caminho a seguir, nós estamos definindo nosso destino. E o nosso destino é a eternidade junto com esse Pai. Nunca se ausentar da presença dEle, nunca sair da casa dEle. Então olha só, se você por acaso tem se distanciado, do seu Pai, da sua origem, do lugar que você nunca deveria ter saído, o meu conselho é: volte para o Pai. Não quer nem dizer somente a um lugar, mas volte para o Pai, para o seu Pai, que ama a sua vida, que cuida de você, que quer dar o básico, que às vezes na distante do Pai não vamos ter: comida. Por causa que lhe faltou comida, ele está querendo voltar para casa. Então olha só, a verdade é que melhor do que a comida na casa do Pai é a comunhão com esse Pai, é o amor do Pai pela nossa vida. Então vamos continuar. Diz que ele caiu em si e disse que ia voltar para a casa do pai dele. E olha só, não sou mais digno de ser chamado teu filho, pela besteira que ele tinha feito, que é uma coisa muito comum. Quando nós, com as nossas escolhas, terminamos fazendo besteira, essa que é a verdade. Fazendo coisas que não era para a gente fazer, que a gente não aprendeu assim. E isso vai nos distanciar do Senhor. Quando a gente quer voltar para a casa do Pai, a gente volta com essa mentalidade. A mentalidade que não somos mais filhos. Eu vou voltar e ele quer ser recebido pelo menos como empregado, porque ele não se acha mais digno de ser chamado como filho. E eu quero que você entenda o atendimento, a forma que o pai recebe ele. Olha só, no versículo de número 20, ó. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai, ó. Estando ainda longe, olha só, quando o filho ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, olha o sentimento que estava no coração do pai. Não era de raiva, não era um pai que estava aguardando a volta desse filho porque queria punir ele. Não, ele estava cheio de compaixão e de longe já estava vendo o filho dele. E disse assim, ó, correu para o seu filho, o pai correu para o seu filho e abraçou e o beijou. No versículo 21 diz: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha só. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. E vai dizer assim o pai, olha só o sentimento, né? Vamos fazer uma festa e alegremo-nos. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Então olha só, o pai entende
que longe da presença dele nós estaremos como morto, né? Então, olha só, o cuidado dele não é matar o morto, não tem como fazer isso. É restaurar esse morto que está longe à vida. Perto do Pai é o único lugar onde tem verdadeira vida. Volte à presença de Deus, do lugar que você nunca deveria ter saído, pelas nossas escolhas. Lembre disso, não é o Pai que nos deu um carão e nos mandou embora, mas é as nossas escolhas querendo usufruir de uma ilusão que o mundo nos oferece. Nos faz caminhar para longe desse Pai que nos ama tanto e deseja restaurar a nossa vida, restaurar a sua vida para o lugar de filho, entenda isso. Ainda que você queira ser recebido como um dos empregados, Ele vai te tratar como um filho, vai te honrar e vai fazer você ser valorizado outra vez. Que Deus te abençoe e não se esqueça, de volta para a casa do teu Pai. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.